Muito bem, vamos lá. Vamos para o nosso livro Fonte Viva. O nosso texto de hoje é o número 171, Testemunho. E Emmanuel preparou para nós essa mensagem exatamente pela necessidade que nós temos de vivenciar tudo aquilo que nos é ensinado através dos evangelhos, através dos estudos que nós fazemos dessas lições e que foram também reforçadas por tudo aquilo que os espíritos nos trouxeram através da doutrina espírita. Aqui na mensagem do evangelho que encabeça esse nosso texto, temos aqui uma pequena passagem da primeira carta a Pedro, do capítulo 2, versículo 21, que diz assim para nós: pois para isso é que fostes chamados, porque também o Cristo padeceu por vós, deixando-vos exemplo para que lhe sigais as pegadas. De um modo geral, nós vamos vivendo as nossas vidas procurando formas, de sermos felizes, de termos uma vida equilibrada e tudo mais. Nessa rotina, a gente vai naturalmente se adaptando a tudo aquilo que o mundo vai oferecendo, das dificuldades, no que diz respeito àquilo que nós desejamos alcançar e também nos próprios relacionamentos. E a gente tenta ser feliz do jeito que dá. E a gente vai se adaptando também a todas essas dificuldades, a todos esses desafios, cada um tentando fazer as coisas do seu jeito, mais ou menos utilizando aquela ideia de que nós vivemos meio que na lei da selva, onde o mais forte prevalece. Essa força que prevalece, ela é uma força que pode ser física, onde nós vemos a violência prevalecendo em muitas situações do nosso mundo, e vemos isso com frequência, infelizmente. E nós vemos também através da força do domínio emocional, do domínio psicológico, do domínio da influência, onde os mais fortes também prevalecem, subjugando aqueles que estão sob a sua ação, simplesmente para satisfazer os seus caprichos, os seus desejos. E nós não precisamos ver isso no mundo todo, não. Nós vemos isso, ou melhor, não precisamos ver isso numa visão generalizada do mundo. Basta a gente olhar na nossa vida cotidiana. E nós temos dentro de casa, muitas vezes, aqueles que se destacam mais pela imposição, por uma personalidade forte, muitas vezes até por uma agressividade, seja uma agressividade física ou moral. Então, em situações muito comuns, em relações profissionais, nós vemos ali aquela questão da ambição, da ganância, fazendo com que um tente superar o outro. Então, cada um vai agindo de acordo com os seus instintos. Isso porque, desde o início da nossa jornada evolutiva, eram os instintos que nos direcionavam para nos colocar exatamente naquela condição de sobreviventes. O tempo foi passando, as nossas vidas foram tomando um outro rumo, de melhor esclarecimento, de uma evolução moral, e nós fomos tendo contato com uma nova realidade, saindo simplesmente daquela sobrevivência do mundo físico, e começamos então a observar aquilo que diz respeito à nossa real condição de espíritos que somos. Começamos a aprender mensagens novas, ideias novas, novas formas de viver, até que chega um momento em que nós começamos de fato a ter um esclarecimento maior sobre aquilo que somos, que espíritos que somos, por meio de um código, por meio de uma filosofia que vem elaborada exatamente para nos dar essa direção mais correta, para mostrar que sim, nós caminhamos aqui pelo nosso mundo, mas nós caminhamos em direção a algo maior. Esse algo maior vem sendo aos poucos trazidos para nós
trazido para nós, através desses esclarecimentos, algumas vezes esclarecimentos um pouco precários, um pouco ilusórios, um pouco equivocados, né? Isso em virtude das filosofias, né, que vão se apresentando para nós, em especial, né, em especial para nós aqui do mundo ocidental, o próprio cristianismo. Então ele se apresentou através daquilo que Jesus trouxe para nós, e aí depois, com o passar do tempo, nós tivemos as instituições que procuraram interpretá-la, essa nova filosofia. E aí então essas interpretações nem sempre eram as mais claras, nem sempre eram as mais corretas, mas procuravam fazer com que nós nos elevássemos em direção a Deus, né, nessa vivência mais correta da nossa condição espiritual. Então, mais do que teoria que foi apresentado para nós, e dessa vivência superficial, ou dessa vivência exterior, dessa nova filosofia, seguindo apenas uma religião, com a ideia de alcançar a felicidade, de alcançar a salvação simplesmente pelo culto, pela simples crença nessa nova filosofia, chega um momento em que nós começamos de fato a viver essa filosofia. Então nós percebemos que durante essa jornada que nós vamos vivendo, gradualmente a gente vai, beijo André, beijo Miriam, gradualmente a gente vai se aproximando dessa nossa condição à medida em que nós vamos evoluindo também intelectualmente. Nós, de um modo geral, porque os próprios homens que fundaram essas instituições, que conduzem essas instituições, que fazem também as interpretações dessas novas ideias, também a partir dessa evolução intelectual e da própria transformação moral, vão vendo essa filosofia de um modo mais real, e não apenas como uma bandeira ideológica, né, para poder conquistar cada vez mais adeptos. Então o mundo vai evoluindo, nós vamos evoluindo, vamos compreendendo melhor, vamos modificando também o nosso modo de viver. Então, nesse momento em que nós absorvemos de fato essa nova filosofia, nós começamos a sentir um efeito diferente no mundo. Emmanuel vai comentar com a gente aqui nessa mensagem, dizendo exatamente que no momento em que nós começamos a nos espiritualizar, a partir do entendimento desse conteúdo que nos é apresentado, desenvolvendo em nós valores que se encontravam ainda num estado latente, ou seja, eram aqueles valores que já existiam dentro de nós, mas eles não começavam a se manifestar, eles não começavam a se apresentar de um modo prático na nossa vida. Então todos nós nascemos com essa potencialidade, mas nem sempre ela se desenvolve. Muitas vezes ela fica adormecida, como se fosse aquela semente guardada, né, dentro de um pote, esperando o momento em que ela é lançada na terra. Aí ela começa então a germinar e começa a dar suas flores, os seus frutos e tudo mais. Então as nossas virtudes também ficam assim. No momento em que nós então temos contato com essa filosofia e decidimos vivê-la, né, no nosso dia a dia, e aí nós já saímos daquela condição universal, daquela condição geral do nosso planeta, e começamos a observar de fato o modo como nós vivemos individualmente. Pensar, por exemplo, que inicialmente nós vivíamos de fato naquela lei da selva, onde o mais forte acaba sempre prevalecendo. E aí então nós analisamos, né, a partir de que momento a nossa vida começou a ter um rumo diferente. Claro que nós não vivíamos mais daquela forma primitiva, mas ainda assim, na nossa existência atual, nós tivemos aquele momento em que nós agíamos do modo como as pessoas agiam contra nós. Então alguém nos agredia, nós agredíamos de volta. Alguém tomava alguma coisa, nós tomávamos de volta.
alguém fazia uma crítica, nós criticávamos de volta. Então era sempre naquela questão da reciprocidade. Aquilo que eu recebia, eu devolvia. Porque não tinha nenhum tipo de amortecedor moral para diminuir esse impacto e continuar vivendo a minha vida sem pagar na mesma moeda. Ou seja, no momento em que me agridem, eu cometo a agressão de volta. E aí então a gente lembra daquela passagem de Jesus quando ele falava para dar outra face. Sim, é constante, Tuti, né? Era esse estimulante, porque a gente aprendia a viver simplesmente sem nenhum tipo de referência moral que diminuísse esse impacto, né? que modificasse o nosso modo de ser. Então aquilo que fazia, nós fazíamos de volta, porque era assim que acontecia. Aí chega um momento da nossa vida em que a gente, peraí, a gente tem que começar a viver de um modo diferente. E aí então nós começamos a desenvolver em nós uma certa sensibilidade. E isso porque no momento em que nós não desejamos mais alimentar essa nossa agressividade, aumentar em nós essas reações instintivas, nós nos colocamos numa condição mais vulnerável, entre aspas, né? Moralmente, porque aquele que se coloca numa condição pacífica, ele sofre muito mais do que aquele que é agressivo. Ele sente maior o impacto porque ele sofre agressividade e ele procura não devolver. E isso para nós é muito difícil. Alguém faz uma crítica e então eu não vou criticar de volta. Alguém deixa de praticar a caridade a meu favor e eu continuo praticando mesmo assim. A gente vê que muitas vezes aquele comportamento que nós interpretamos como maldade, nós respondemos com bondade. E isso, sem dúvida nenhuma, machuca muito. Exatamente porque a condição pacífica, ela acaba sendo... inicialmente ela acaba sendo interpretada como uma fraqueza. E nós mesmos interpretamos assim. Até o momento em que nós entendemos que o fato de eu não responder da mesma forma não significa que eu seja fraco. Mas, na verdade, a fraqueza vem exatamente do desequilíbrio e da agressividade daquele que pratica. Mas, mesmo assim, isso nos atinge, isso nos machuca. E, como eu falei para vocês, não é algo que acontece no mundo como um todo. A gente começa a perceber na nossa vida privada, na nossa vida particular, que isso acontece dentro dos nossos lares. Que nós procuramos, então, vivenciar o Evangelho nas nossas relações mais íntimas, com pessoas que não têm a pretensão de viver dessa mesma forma. Então, se todos viverem esse desequilíbrio, nós encontraremos então aqueles lares completamente desestruturados, onde as pessoas se machucam, onde as pessoas se ofendem. E já quando nós começamos a chegar naquele segundo estágio, onde alguns membros da família começam a se comportar dessa forma mais pacífica, o ambiente doméstico até começa a se tornar menos tumultuado, mas ainda assim as dores, os ferimentos, as lesões afetivas continuam acontecendo. Até chegar naquele terceiro estágio, onde todas as partes procuram vivenciar dentro do possível essa condição de seguidores do Evangelho. Então muitos de nós vivemos ainda no primeiro estágio, onde ninguém se entende com ninguém, onde ninguém respeita ninguém, onde cada um quer, através da força, dominar o espaço do outro. Naquele segundo, uns continuam agredindo, outros procuram amenizar esse impacto, e esse terceiro, então, onde todos vivem pacificamente. Então, individualmente, seguindo essa passagem desse texto inicial aqui do Evangelho, pois para isso é que fosse chamados, exatamente para demonstrar aquilo que, como o título diz para nós, o nosso testemunho de fé. Emmanuel ele traz para nós, então, uma linha de raciocínio para nos ajudar nesse nosso entendimento. E ele fala exatamente que no momento em que nós começamos a vivenciar essa filosofia de vida que é trazida para nós através do cristianismo, nós, ao mesmo tempo que desenvolvemos uma sensibilidade maior, querendo viver o amor, a harmonia, a paz, o respeito, a fraternidade, que são várias virtudes
que se desenvolvem a partir do momento em que nós começamos de fato a mudar o nosso modo de viver. Porque antes disso nós vivemos o egoísmo, a indiferença, o orgulho, a vaidade, a agressividade. Então nós percebemos dois conjuntos de elementos que nos mostram inicialmente uma forma de viver primitiva, instintiva, e a segunda forma de viver mais elevada, de fato apresentando uma transformação. Quando nós então começamos a optar por esse modo mais equilibrado de viver, e essa sensibilidade começa também a se desenvolver em nós, os impactos dessas relações desequilibradas nos afetam de uma forma muito mais direta. E então nós temos duas formas de nos comportar a partir do momento em que nós aceitamos esse modo de viver. Ou nós aceitamos com resignação aquilo que nos afeta, aquilo que nos machuca, mas nós entendemos exatamente do porquê disso acontecer, ou nós entramos naquele campo das queixas e das lamentações. Que a gente diz assim, poxa vida, eu estou tentando viver dessa forma, mas todo mundo me desrespeita, todo mundo me agride, todo mundo faz isso, então nós começamos a reclamar o tempo todo. E é exatamente nisso que Emmanuel chama atenção, porque, na verdade, isso é um sintoma positivo, porque seria mais ou menos assim se o nosso corpo, nós tivéssemos ali algo que nos trouxesse uma insensibilidade, e todos os impactos, embora trouxessem para nós ali os hematomas, as escoriações, as fraturas muitas vezes, nós não sentíssemos o impacto. Isso mostra que nosso corpo tem alguma coisa errada. Porque o certo é que nós tenhamos uma sensibilidade completa do nosso corpo. Mas como nós estamos anestesiados, nós não sentimos nada, acreditando que isso não provoca nenhum tipo de lesão. Dentro do campo moral é a mesma coisa. Quando nós estamos vivendo instintivamente, esses nossos sentidos mais sensíveis estão adormecidos, anestesiados. Então nós agredimos e somos agredidos o tempo todo, acreditando que isso não tem problema nenhum. Mas mal sabemos do impacto que isso vem causando sobre nós, exatamente por esse endurecimento dos nossos corações. No momento em que os nossos corações começam a se modificar, começam a se tornar mais maleáveis, mais flexíveis, mais sensíveis, nós começamos então a sentir os impactos. E nesse momento de transição, daquela fase primitiva para essa fase mais sensível, é uma fase muito crítica para nós. Alguns optam em continuar. Não, eu sei que eu estou me machucando, mas eu sei que o errado não sou eu. O errado, na verdade, é o mundo. E eu sei que essa condição é uma condição momentânea, que futuramente tudo será diferente. Então eu posso optar me fortalecendo por essa esperança, por essa confiança, por essa fé, ou eu posso desistir, dizendo assim, eu tentei ser bom com as pessoas, mas ninguém é bom comigo. Então, já que é assim, vai todo mundo então entrar nesse ritmo de agressividade, entrar nesse ritmo de egoísmo, de individualismo. Muitos desistem. Muitas vezes até se iludindo, acreditando que essa crença exterior, dizendo assim, olha, quer saber de uma coisa? Eu não quero saber das pessoas, mas eu vou me entregar para Jesus. E aí então vive, conforme nós temos estudado nos nossos últimos encontros, essa fé ilusória, essa fé superficial. Porque nós nos entregamos a uma bandeira, mas não vivemos a filosofia. Isso significa que eu me faço presente nos rituais, nas práticas religiosas, nos ambientes religiosos, nas instituições, mas eu não vivo isso no meu cotidiano. E esse é o que acontece, infelizmente, na esmagadora maioria das pessoas que seguem ainda essas religiões, esperando essa salvação de uma forma superficial e não esperando essa salvação através dessa transformação. E nós, muitas vezes, nos encontramos nessa condição. Nós ficamos tão desiludidos com as pessoas, tão desiludidos com o mundo, que nós simplesmente preferimos nos afastar, imaginando que nós vamos então encontrar essa pretensa salvação. E eis aí a grande ilusão que nós nos encontramos também. Aqui então Emmanuel fala sobre essa fase inicial, em que nós começamos então a sentir os efeitos dessa sobre nós,
por causa dessa sensibilidade. Ele diz o seguinte para nós: muitos se queixam da luta moral em que se sentem envolvidos depois da aceitação do Evangelho. Então tudo que nós conversamos até agora se baseia exatamente nessa parte inicial. Porque antes dessa aceitação do Evangelho, e nós temos que lembrar sempre que a aceitação do Evangelho não diz respeito a nenhuma conversão religiosa. Se nós entendemos como o Evangelho como sendo um livro, uma filosofia que traz para nós um conteúdo moral, independente de qualquer ritual religioso, independente de qualquer figura religiosa, o Evangelho simplesmente se apresenta para nós como um manual de instruções, trazendo para nós valores mais elevados para vivermos aqui as nossas vidas. Só que pelo fato do Evangelho ser confundido como sendo um livro religioso, se nós nos decepcionamos com as religiões e com os religiosos, significa que o Evangelho não tem mais nenhum tipo de sentido para nós. E é exatamente o que acontece hoje, de nós vermos esse livro como um livro religioso, e de fato ele faz parte de um livro religioso, é a Bíblia. Mas nós temos que tirar aquilo que faz parte de uma religião e aquilo que faz parte de uma lei natural. Dessas leis morais que nós estamos estudando constantemente através da própria doutrina espírita. Então não fazemos essa confusão, aquilo que é religião e aquilo que é moralidade. E para fazermos com que haja essa transformação moral, o Evangelho é uma sugestão. Mas nós temos vários outros pensadores, várias outras filosofias que também trazem para nós as mesmas instruções. Aquilo que Buda, por exemplo, falou através da sua filosofia, aquilo que Gandhi falou através da sua filosofia, é a mesma coisa que Jesus falou. O que se modifica nessas três escolas, e nós temos várias outras escolas, a única coisa que se modifica é exatamente aquele que é o portador. E Jesus, como sendo a maior referência do nosso mundo ocidental, naturalmente nós vamos dizer que a filosofia dele é a mais verdadeira que a dos outros. Mas na verdade todos estão ombreados, seguindo na mesma direção, porque todos têm o mesmo conteúdo. Né? Obrigado, Cindizinho. A Angelina colocou no filme Lutero, alguém fala que há duas maneiras de não entrar em contradição. Uma, não dizer nada e continuar fazendo. E a segunda, responder de um modo bem gentil que o ser que fez a agressão fique confuso. São técnicas, né? Para mostrar exatamente esse testemunho. Então o que nós vemos é que não confundamos aquilo que o Evangelho apresenta para nós como um conteúdo filosófico e fazer com que o Evangelho se transforme num guia religioso. Não é essa a ideia. O fato de eu não ter religião, como nós conversamos isso com muita frequência, não significa que eu não seja alguém moralizado. Muitas vezes o ateu, vivendo nos seus valores, nós sabemos disso, se demonstra muito mais caridoso, generoso, equilibrado, humilde do que muitos religiosos. Então não é a religião que nos transforma, ela apresenta para nós um conteúdo filosófico que, se for bem compreendido, nos ajuda nessa transformação. Fora isso, é mera ilusão, e infelizmente é o que nós encontramos hoje. Então por isso Emmanuel fala para nós aqui que muitos se queixam da luta moral em que se sentem envolvidos depois da aceitação do Evangelho. Exatamente no momento em que nós começamos a nos sensibilizar com esses novos valores, com novos sentimentos, com um novo modo de viver, que acaba entrando em choque com os valores terrenos do nosso mundo, onde o que prevalece é mais forte, os prazeres é aquilo que supostamente nos trariam algum tipo de felicidade, onde o egoísmo, o individualismo, na verdade, é algo que prevalece no nosso mundo hoje, ao contrário do universalismo, quando nós começamos então a alimentar, a cultivar esse nosso sentimento fraterno. Então, ao queremos a fraternidade, nós entramos em choque com aqueles que querem individualidade. E aquele que quer individualidade muitas vezes é muito mais agressivo. E habituado a essa agressividade, ele responde exatamente dessa mesma forma. E aquele que vive a fraternidade procura então absorver e não devolver essa mesma agressividade. E isso, sem dúvida nenhuma, machuca muito. Ele diz assim para nós,
sobre essas transformações. Em caminhos diferentes desse que acontece no nosso mundo hoje, da maioria, sentem-se modificados. Vamos ver que modificações são essas. Não mais mergulham nas correntes escuras da vaidade. Não mais se comprazem no orgulho. Não mais se compadecem com o egoísmo. Não mais rendem culto à discórdia. Então nós vimos aqui a vaidade, o orgulho, o egoísmo e a discórdia. São 4 sugestões que ele trouxe para nós, para as nossas reflexões. A vaidade significa o culto ao exterior. Significa nós queremos nos transformar a qualquer custo para agradar aqueles que convivem conosco, que exigem um determinado padrão de beleza, por exemplo. O orgulho é aquilo que faz com que nós nos sintamos melhores do que somos superiores aos demais. O egoísmo é aquilo que faz com que nós queiramos que tudo gire ao nosso redor, ao nosso modo. E a discórdia são todos os desentendimentos que nós temos hoje. O Evangelho faz com que nós modifiquemos nosso modo de viver, indo contrário a tudo aquilo que é apresentado para nós a partir desses elementos que foram citados. Então, ele diz assim: e por isso, de alma desenfaixada, por perderem velhos envoltórios da ilusão, reconhecem que a sensibilidade se lhes aguça, agravando-lhes as aflições na romagem do mundo. E sem dúvida nenhuma, essas aflições acontecem exatamente porque nós nos tornamos mais sensíveis a tudo aquilo que diz respeito ao mundo físico, ao comportamento do mundo físico das pessoas de um modo geral. Então nós ficamos mais aflitos, mais angustiados, mais tristes, porque sofremos mais essa agressão devido a essa sensibilidade. Ele diz ainda: sentem-se expostos a doloroso processo de burilamento e admitem padecer, mais que os outros, angustiosas provas. Mas na sublimação espiritual de que oferecem testemunho, outros filhos da terra tomam contato com a Boa Nova, descobrindo as vicissitudes da vida cristã e estendendo-lhe a luz divina. Aqui nós entramos então numa outra fase desse nosso raciocínio, porque ele diz assim que no momento em que nós começamos a sofrer os efeitos negativos do nosso mundo hoje, pelo fato de estarmos com um pensamento mais voltado para a fraternidade, pelos sentimentos mais nobres, o nosso comportamento é aquilo que vai demonstrar exatamente o nosso testemunho, a nossa fé. Então, há aqueles que são mais agressivos, que são mais egoístas, que são mais orgulhosos, mais vaidosos, e nós então procuramos neutralizar tudo isso através de um comportamento pacífico, não passivo, porque existe uma confusão muito grande quando nós começamos a conversar sobre a bondade, sobre a generosidade, sobre o amor, sobre a paz que nós desejamos buscar, a mansidão que nós desejamos cultivar dentro de nós. Isso muitas vezes é confundido com uma fraqueza, porque é aquele que fica quieto diante das agressões, é aquele que leva desaforo para casa, é aquele que muitas vezes é humilhado, é muitas vezes aquele que perde. Então nós vemos isso sem dúvida nenhuma como uma fraqueza, porque a referência que nós temos é a felicidade no mundo físico. E a felicidade no mundo físico, a princípio, vem para aquele que tudo tem, que tudo pode, e que aparentemente tudo é. Só que isso é uma posição ocupada aqui no mundo físico. E nós começamos então a ter um novo entendimento agora sobre a nossa realidade espiritual. Que isso muitas vezes parece ser até um discurso um pouco vazio, um pouco utópico, de imaginar uma felicidade espiritual que nós não podemos alcançar, nós não podemos ver, não podemos comprovar. Então, já que pelo sim, pelo não, eu não posso garantir a minha felicidade espiritual, porque eu sequer posso garantir a minha condição espiritual, então eu valorizo aquilo que o mundo pode me oferecer. E hoje nós estamos numa fase de aprendizado em que cada vez mais a realidade espiritual se torna clara, se torna mais sólida para todos nós.
Então eu até posso não conseguir viver exclusivamente em função da minha evolução espiritual. Mas hoje eu começo a direcionar a minha vida no mundo material para tentar alcançar essa condição. Então nós começamos a fazer um equilíbrio, viver no mundo físico, dentro daquilo que é possível, mas objetivando um crescimento espiritual. Não mais simplesmente ignorando o nosso crescimento espiritual. Isso já é uma transformação extremamente positiva, valiosa para o nosso crescimento. A Angelina colocou, né, é assim mesmo que acontece. Às vezes nos perguntamos o que fizemos para estar passando por tal ou qual dificuldade. Todas as pessoas, de um modo geral, Angelina, faz essa pergunta. Né, fazem essa pergunta. Porque é natural, mesmo aquele que é o mais egoísta, ele vai perguntar, mas por que comigo é assim? Aquele que é o mais agressivo pergunta, mas por que todo mundo se comporta dessa forma? O detalhe é no modo como nós tentamos encontrar as respostas. Para aquele que é o egoísta, para aquele que é o agressivo, ele vai ver que o mundo não presta, que ele não teve sorte. Para aquele que está se espiritualizando, ele vai perceber, né, mas quais são as provas? O que realmente eu fiz para poder ter que passar por essas dificuldades? Quando nós começamos a nos elevar num patamar de compreensão um pouco mais acima, né, daquilo que a humanidade pode vislumbrar, nós começamos a entender a questão das provas, a questão das expiações, começamos a fazer uma análise para nos aprofundar no autoconhecimento, para saber exatamente quais são as nossas fraquezas, quais são as nossas virtudes. O mundo hoje não tem tempo para isso, para você parar e ficar se analisando, para tentar saber o que você tem de bom, o que você tem de mal, o que tem que corrigir, o que tem que fortalecer. O mundo não para fazer isso. Quando nós paramos algumas horas do nosso dia, né, todos os dias, tentando conversar sobre esses assuntos, refletir sobre isso, fazer essa reflexão, essa autorreflexão, isso é algo extremamente raro. Porque, de um modo geral, as pessoas simplesmente estão vivendo suas vidas preocupadas com os seus compromissos. Mas só que se preocupam com tanta intensidade que não tem tempo para pensar em si mesmas. Daí então continuam com essas mesmas aflições. E quando Jesus colocou para nós naquela passagem, bem-aventurados os aflitos, que Kardec tão bem desenvolveu para nós no capítulo 5 lá do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, ele começou a analisar as aflições exatamente porque aquele que se aflige é aquele que está mais sensibilizado. Por isso que é bem-aventurados os aflitos. Porque aquele que não se aflige é aquele que é insensível. Então ele não se importa. Hoje nós vemos o mundo individualista, o mundo egoísta, vemos ali um mundo em guerra. Aquela pessoa não está aflita com aquilo que vai atingi-la, porque ela tem ali recursos, pela agressividade que ela ainda demonstra, pela forma de viver dela, ela consegue se defender. Para ela é uma defesa. Mas no momento em que ela começa a se sensibilizar e começa a olhar para trás para perceber tudo aquilo que ela fez de equivocado em nome dessa suposta defesa, e aí então surgem então todos os dramas. Porque as pessoas que sofrem consciencialmente é aquelas que conseguiram tomar consciência de si mesmas. Aquelas que não têm esse problema, basta a gente pensar assim de um modo mais extremo, de vermos, por exemplo, esses atentados que nós vemos pelo mundo hoje, os crimes que acontecem nas grandes cidades. Aquele que pratica um crime de violência, de assassinato e tudo mais, ele tem algum grau de consciência, de culpa daquilo que ele está fazendo? Obviamente que não. Porque ele faz motivado pelo instinto. É a condição evolutiva dele. No momento em que ele começa a sentir um pouco de culpa, um pouco de remorso, de arrependimento daquilo que ele fez, já é um sinal que ele começa a tomar consciência da sua condição, a tomar consciência das suas ações. Então tudo vai depender do quê? Todo mundo se queixa, porque todo mundo quer ser feliz, e a felicidade para nós é você ter uma fortuna, é você ter aquilo que te dá muito prazer, é você ter o seu espaço protegido. Todo mundo reclama por não ter isso, principalmente com tantas desigualdades no nosso mundo hoje. Mas quando nós começamos a nos conscientizar dessa realidade, a gente começa a perguntar por uma questão de lamentação. Mas nós começamos a nos fortalecer para mudar o nosso modo de pensar.
O Fletcher colocou para nós, né, se somos criados ignorantes e a agressividade faz parte da ignorância, então a lógica diz que isso é normal, até que nós começamos a nos modificar. Mas a princípio está tudo dentro do padrão. Nós somos criados assim, o mundo é assim, então eu estou bem se eu estou afinizado com o mundo. A Tuti colocou, né, por isso tem quem goste de reportagem, de violência, desgraças. Cada um busca aquilo que é interessante. E não só reportagens, filmes, novelas, ambientes sociais, tudo isso cada um busca aquilo que está dentro do seu padrão de interesse, dentro do seu padrão vibratório. E Emmanuel então chama atenção aqui, para a gente poder concluir esse raciocínio. A Miriam colocou ainda vemos muito a nossa felicidade no outro, nas coisas, exatamente porque o mundo espiritual, por ser algo ainda abstrato para nós, porque é uma questão de fé, de dizer para nós assim, olha, mas você é um espírito imortal e depois que você desencarnar você vai para o mundo espiritual. Onde estão as provas? Então continua para nós ainda seja um objeto de fé, ainda que seja uma fé racional, uma fé lógica, que nós entendemos isso como sendo algo que atenda a nossa inteligência, satisfaça a nossa inteligência, mas ainda é um objeto de fé. E por ser objeto de fé, nem todos nós temos uma fé tão fortalecida. Então, como eu falei para vocês, pelo sim, pelo não, eu vou acreditar em mim, pode ser o caminho da felicidade, mas eu vou viver aqui no mundo físico. Eu vou me garantir aqui no mundo físico. Vai que não tem. É o que acontece com a esmagadora maioria de nós. A Tuti colocou na pegadinha que o outro quebra a cara no chão, né? Não dá para entender onde está a graça, né? Ainda são os prazeres mórbidos que nós ainda vivemos, né? Principalmente numa fase como essa, né? Que o nosso país, de uns anos para cá, ele desenvolveu um humor, desenvolveu um interesse sarcástico, um interesse irônico muito perigoso. Nós vemos isso que acontece nas redes sociais, nos nossos relacionamentos, na televisão, que tudo é motivo de graça. A desgraça do outro, o deslize do outro, já não existe mais compaixão, compreensão que o outro pode errar. Tudo isso vira motivo. A imprensa se compraz com isso. Vemos veículos de comunicação divulgando falhas do outro como se aquele que fizesse não tivesse nenhuma falha. Disseminando cada vez mais exatamente esse sentimento de discórdia entre as pessoas, de constrangimento. E isso acontece agora com muito mais intensidade do que acontecia anteriormente. E nós estamos num caminho perigoso, porque todo mundo se torna agora vítima do outro. A Miriam colocou, a maioria das piadas são preconceituosas mesmo, né? Rir da desgraça alheia é só brincadeira, exato, infelizmente. Mas isso vai ter um preço. A conta vai chegar no futuro, infelizmente. Para a gente poder fechar aqui o nosso raciocínio, ele diz assim, então: se nos encontramos, pois, em extremos desajustes na vida íntima, à face dos problemas suscitados pela fé, aqui vem o conselho agora importante. Saibamos superar corajosamente os conflitos da senda, optando sempre pelo sacrifício de nós mesmos em favor do bem geral, de vez que não fomos trazidos à comunhão com Jesus, simplesmente para o ato de crer, mas para contribuir na extensão do reino de Deus ao preço de nossa própria renovação. Então, quando nós falamos dos trabalhadores da última hora, como nós estudamos no Evangelho, que são aqueles que vieram dar continuidade no trabalho do Cristo, ele começa exatamente pelo testemunho. A mudança de comportamento, o trabalho produtivo, sempre visando exatamente a disseminação do sentimento de amor, que é aquilo que é mais importante. Ninguém recue diante do sofrimento. Aprendamos a usá-lo na edificação da vida mais eficiente, em frutos de paz e luz, serviço e fraternidade, bom ânimo e alegria, porque, segundo o Evangelho, a isso fomos chamados, com o exemplo do Divino Mestre, que renunciou em nosso benefício, deixando-nos o padrão de altura espiritual que nos compete atingir. Então aqui foi fundamental. Jesus trouxe para nós o modelo de virtude que nós devemos seguir, um padrão de altura espiritual que nós devemos atingir,
E o nosso comportamento no nosso cotidiano é o que vai demonstrar a distância que nós estamos desse objetivo. Porque para nós, sermos espíritas, muito mais do que isso, para nós sermos cristãos, não é apenas uma questão de crença. Não é apenas uma questão de esperar uma suposta salvação pela religião que nós adotamos. Nós adotamos uma nova filosofia. Uma filosofia que mostra para nós um padrão de comportamento, mostra para nós um conjunto de valores que deve ser praticado no nosso dia a dia. E é isso que vai, de fato, nos colocar em afinidade, em sintonia com esses padrões elevados que foram apresentados para nós. Porque a religião que nós temos hoje, nós utilizamos como sendo um rótulo. Eu sou dessa religião, eu sou daquela religião. Isso não faz diferença nenhuma diante da nossa realidade espiritual. Porque ninguém vai perguntar qual é a carteirinha que você está trazendo da religião que você adotou. Nós vamos naturalmente demonstrar pelo nosso padrão vibratório, que é uma consequência do nosso modo de viver, quem de fato nós somos. Não importa qual é a vestimenta, não importa qual é o documento que nós levemos. Nós simplesmente nos destacaremos por aquilo que nós somos. Essa luz interior que brilha dentro de nós, pelos valores que nós desenvolvemos, por aquilo que nós cultivamos, é o que vai mostrar para nós qual é a nossa real condição. Por isso, então, é importante para nós, sim, estarmos dentro de uma comunidade filosófica, religiosa, vai nos fortalecer, vai nos ajudar com a instrução, e é por isso que eu sempre chamo de escolas religiosas. Cada religião é uma escola. O objetivo dela é a instrução. É a nossa assimilação desses valores e a nossa conduta no nosso modo de viver que vai demonstrar de fato quem nós somos. O Arnaldo colocou, por isso a doutrina espírita, antes de ser religião, que é uma filosofia espiritualista, ela é uma filosofia como outra qualquer. Porque a gente parte inicialmente, Arnaldo, que a filosofia nos ajuda a pensar, nos ajuda a refletir. Depois, como consequência, por esse modo de viver que nós temos aqui no nosso mundo físico, nós vamos nos elevar espiritualmente e começarmos a viver essa realidade espiritual. Porque a filosofia como um todo, nós podemos pegar como Sócrates, por exemplo, como Platão, que traziam para nós ensinamentos, e tantos outros filósofos, que mostravam para nós um modo de viver com sabedoria, com equilíbrio, sem qualquer tipo de envolvimento espiritual. Apenas no seu conjunto de valores já vai ser o suficiente. A doutrina espírita tem esse conjunto de valores e ainda traz para nós esclarecimentos sobre uma realidade espiritual. Então ela é uma filosofia como um todo. Porque dá a impressão de que filosofia espiritualista é uma filosofia que se preocupa apenas com o espiritual. E não com o nosso cotidiano, com o nosso dia a dia. Que não deixa de ser espiritual também. E a religião, o fato de ser religião dentro do entendimento que nós temos da doutrina espírita, ela é simplesmente um veículo que nos coloca em condição com Deus. Né? Por isso, o que é colocado para nós. Sim, mas a gente pode ir além. Está escrito lá filosofia espiritualista, mas vamos colocar filosofia. Porque da mesma forma que se a gente dissesse assim que a doutrina espírita é uma ciência espiritual. Ciência é ciência. Filosofia é filosofia. O que ela faz é nos direcionar para esse caminho espiritual, começando pela base filosófica que nós temos aqui hoje. Então, ciência, filosofia, religião, que são esses três elementos que compõem a doutrina espírita, abrange esses três elementos como um todo. Tanto do mundo físico como do mundo espiritual, não importa onde nós estejamos. Então, por isso que eu falo para vocês que, quando se fala naquela expressão filosofia de vida, é uma forma que nós escolhemos de viver para a nossa vida, e não simplesmente uma crença que nós temos. A crença naquilo que vem do futuro, a crença que vem daquilo que pode nos acontecer no mundo espiritual. Nós vivemos isso agora, e vivemos isso depois. É uma continuidade, como nós aprendemos até mesmo com os grandes ícones que viveram no nosso mundo hoje, que alcançaram a felicidade no mundo espiritual, porque já viviam a felicidade aqui no mundo físico, embora não pudessem desfrutar dela. Essa é a grande diferença que nós temos. Então,
vejamos essas filosofias que chegam até nós como orientadores para tudo aquilo que nós pensemos, falemos ou hajamos no nosso cotidiano. E isso é muito importante, porque muitas vezes no silêncio dos nossos pensamentos, nós pensamos de modo equivocado e desequilibrado. E procuramos depois viver isso no nosso dia a dia. Nós temos que aprender a dominar os nossos impulsos em todas as áreas da nossa existência. Então, pessoal, esse é o nosso estudo de hoje. Ele chama atenção exatamente para o nosso testemunho. Nós temos que demonstrar aquilo que nós acreditamos nas nossas atitudes, exatamente para que todos tenham essa compreensão. Foi colocado por Emmanuel, para concluirmos o nosso raciocínio, que, deixa eu pegar aqui rapidamente para poder ler exatamente o que ele passou. Ele colocou aqui para nós que, deixa eu ver aqui, está aqui, ó, mas na sublimação espiritual de que oferecem testemunho, outros filhos da terra tomam contato com a Boa Nova, descobrindo as vicissitudes da vida cristã e estendendo-lhe a luz divina. Ou seja, conforme eu trouxe para vocês aqui num outro estudo, uma mensagem muito bonita que eu gosto, dizendo para nós que muitas vezes nós somos a única Bíblia, o único Evangelho que uma pessoa leu na vida. Porque ela não teve interesse em ler as religiões, em ler os livros, mas ela procura exatamente a filosofia, os valores nobres. E isso ela vai encontrar naqueles que dão testemunho. Então nós somos o único Evangelho que uma pessoa leu na vida, porque ela está lendo exatamente a nossa conduta, o nosso modo de viver. Esse é o nosso principal testemunho. Esse é o nosso principal objetivo, a nossa principal função como trabalhadores da seara do Cristo. Então, pessoal, esse é o nosso estudo de hoje. E são palavras pesadas que muitas vezes atribuem a nós o peso de uma responsabilidade que a gente fica se perguntando se é